Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender. E hoje a gente vai falar de um assunto muito utilizado na matemática, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum. Apesar de parecidos, eles têm conceitos completamente diferentes. Se você prestar bem atenção, um fala do mínimo, tá? Mínimo, o menor múltiplo, tá? O menor múltiplo. Quando é o menor múltiplo, então a gente tem que prestar bem atenção que é múltiplo. O outro fala do máximo divisor, o máximo que divide, tá bom? Então vamos ter um exemplo aqui bem legal. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o menor múltiplo comum de 40 e 60, tá? Como é que vai ser o menor múltiplo? Tem várias formas de você resolver. Por exemplo, você pode resolver fazendo isso aqui. Quem são os múltiplos de 40? Ora, é a tabuada do 40. 40 vezes 1 é o próprio 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. Depois, 160. Depois, o 200. Depois, aí você vai embora. Aí, se você quiser pegar o múltiplo de 60. Vamos pegar o múltiplo de 60. 60 vezes 1, 60. Vezes 2, 120. Vezes 3, 180. Vezes 4, 240. Vezes 5, e aí vai embora. Eu vou parar aqui porque a gente já encontrou o múltiplo, que é comum e é o menor entre eles. Significa que é o único? Não. Mas tem um múltiplo de 40, que é 120. Tem um múltiplo de 120. Vai aparecer lá na frente o 240. Depois vai aparecer mais na frente o 360. E assim vai. Aqui a mesma coisa. Em algum momento vai ser o 240. Em algum momento vai ser o 360. E eles vão ter vários múltiplos em comum. O que é legal aqui? É você perceber que o menor múltiplo entre eles, é o 120. Mas e se eu quisesse saber o maior divisor? Aí muda de questão. Porque ao invés de eu procurar os múltiplos, eu vou ter que encontrar os divisores. Os divisores de 40 e os divisores de 60. Quem divide o 40? Aí você vai ter que encontrar os divisores de 40. Então, o 2 ele divide o 40, o 4 divide o 40, o 8 divide o 40, aí vamos lá para outro, o 10 divide o 40, quem mais? O 20 divide o 40, o próprio 40 divide o 40, mas eu não vou colocar agora. Deixa eu ver, o 3, não. E aí, por enquanto eu vou deixar aí, tá? Vamos lá para o 60. Quem é que divide o 60? Quem divide o 60? Vamos deixar aqui o 40, que eu acabei esquecendo, tá? Tá faltando algum... sim, faltou o 5, eu acho que... então faltou o 5. Vou colocar aqui. E uma coisa que é legal, que eu não vou colocar, porque para não perder tempo, mas o 1 divide todo mundo. Mas a gente não vai usar porque ele não é o nosso... Ele é a exceção, porque o 1 não vai adiantar para as situações que vamos utilizar o MMC e o MDC. O 1 ele não resolve. Então, quem é que divide o 60? O 1, o 2, o 3, 4, 5, 6. O 4, 5, 6. Quem mais? O 10, o 12, o 15, o 20. O 10, o 12, o 15, o 20. Acho que 30. Acho não, né? 30 e o 60. Então, repare. Eu peguei aqui os divisores, tá? Se eu peguei os divisores, qual é o maior divisor que tem entre eles? Porque o 2 divide os dois, mas não é o maior. O 4 divide os dois, mas não é o maior. O 10 divide os dois, mas não é o maior. O 20 divide os dois. E sim, o 20 é o maior divisor comum entre eles. Então, qual é o conceito?
o menor múltiplo entre dois números, você vai encontrar o menor múltiplo entre eles, tá? Mas existem outros múltiplos, tá bom? Existem, mas o menor é o mínimo múltiplo comum. E qual é o máximo divisor comum? O maior divisor comum, nesse caso aqui, é o 20. Mas é o único? Não. E podem existir outros divisores comuns. Nesse caso aqui, o 2, o 4 e o 10 são divisores comuns. Mas o maior é o 20, entre 40 e 60. Então, o MMC entre 40 e 60 é 120. O MDC entre 40 e 60 é... Tá aí a resposta, 20. Entendeu? Eu vou dar outras técnicas em outro vídeo de como você localizar e como você encontrar qual é o MMC e qual é o MDC. Vão ser pelo menos 2 ou 3 técnicas bem interessantes. Acompanhe. Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender. E no vídeo anterior eu falei, resumidamente, do conceito de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo entre 2 ou 3 números. E o máximo divisor comum é o maior número que divide, né, esses 2 ou 3 ou 4 números. Existem diversas possibilidades do MMC e do MDC. Eu vou falar aqui de uma técnica que é chamada técnica por fatoração. Tá? Então, essa técnica é uma técnica clássica em que você fatora o número separadamente e aí tem a regrinha do MMC e a regrinha do MDC. Tá legal? Então, aqui, a nossa pergunta vai ser: qual é o MMC de 48 e 42 e o MDC de 48 e 42. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fatorar cada número desse aqui separadamente. O que é fatorar? Fatorar é colocar em uma multiplicação de números primos. Tá bom? Então, lembrando, quem são os números primos? Começando o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 11, depois vem o 13, depois o 17 e assim vai. Tá bom? Esses são os números primos. Mas, Ricardo, por que tem que ser os números primos? Porque todo número par ele pode ser escrito num fator de número primo. Precisa ser sempre número primo? Para a regra do MMC e do MDC, sim, mas não precisa ser sempre número primo para deixar em fatores. Você pode deixar em fatores que não sejam números primos, tá? Bom, mas aqui no nosso caso aqui, vamos fatorar. Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha. Vamos fatorar 48. Então, o primeiro que a gente vai testar é o 2. 48 é divisível por 2? Importante, tem que saber as divisibilidades, pelo menos essas principais aqui dos números primos, tá bom? 2, 3, 5, 7, 11. Às vezes aparece 13, 17 e assim, 19, assim vai. Mas os principais aqui, 2, 3, 5, 7, é importante, tá bom? Então faz aí um estudo sobre isso. Então 48 é por 2? Sim, é por 2 porque 48 é par e todo número par é divisível por 2. Aí você divide. 48 por 2, 4 por 2, 2, 8 por 2, 4. Permanece divisível por 2 porque é par. 24 por 2 dá 12. Permanece divisível por 2, então continua. 12 por 2, 6. Permanece divisível por 2 porque ainda é par. 6 dividido por 2, 3. Parou. Agora a gente vai para o próximo primo. Quem é? É o 3. 3 é divisível por 3? Sim. 3 é divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Opa! Atinge 1. Parou. Porque não vai. 1 por 1 vai dar 1, 1 por 1 vai dar 1 e acabou-se. Não tem mais, vai ficar só repetido. Então, 48, eu posso reescrevê-lo como sendo 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 elevado à quarta potência, não é isso? 2 elevado à quarta potência, vezes 3, vezes 3. Então, 2 à quarta potência vezes 3 é o 48. Então, eu reescrevi o 48 dessa forma. Agora, vamos ao 42.
dá por 2. 42 por 2, ó, 4 por 2 dá 2, dá exato, né? 2 por 2 dá 1. Então, 48 por 2, 21. Dá para dividir por 2? Não, parou. Por que não dá para dividir? Porque não é par, né? Só é divisível quando for par. E quando é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá igual ou um múltiplo de 3. 2 mais 1, 3. Então, 21 é por 3, é divisível. E você sabe que 21 dividido por 3 dá 7. Ok. Dá para dividir 7 por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Só dá para dividir por 7. Então, eu vou usar aqui o 7. 7 dividido por 7, 1 parou porque atingiu 1 de novo. Então, aqui, ó, 42 é igual ao produto de 2 vezes 3 vezes 7. Então, tanto o 48 eu reescrevi em fatores primos, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 à quarta vezes 3. Quanto o 42, eu também escrevi em fatores primos. Legal. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para a regrinha do MMC. Qual é a regrinha do MMC? São comuns e não comum de maior expoente. Vai dar uma trocada, tá? Comum e não comum de maior expoente. Porque o múltiplo é sempre maior do que os números que eu estou querendo, ou igual, né? Uma regra especial quando um é múltiplo do outro, ou maior. Então, é comum e não comum de maior expoente. E o MDC, a regrinha é só os comuns, máximo divisor comum, só os comuns de menor expoente. Essa regra é uma regra para você achar 2, 3, 4, 5, né? Às vezes você não vai, no máximo divisor, você não vai ter divisor comum, tá? Você não vai ter divisor comum. No múltiplo, sempre você vai encontrar, porque no mínimo você vai encontrar o múltiplo entre eles. Mas no MDC não. No MDC você pode não encontrar o máximo divisor comum, que vai ser o 1, que não conta, como eu já falei, porque não vai ajudar a gente no que a gente precisa para calcular, tá bom? Então, MMC comum e não comum de maior expoente, o MDC só os comuns de maior expoente. Olha só. Então vamos aqui olhar para quem é o MMC de 48 e 42. São os comuns e não comuns, ó. 2, 3 e 7, tá? Então eu repito aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 7. Só que tem uma coisa especial. É o comum de maior expoente. Então aqui o 2 é o comum, tá? E o expoente 4 é o maior. Então 2 à quarta vezes 3 vezes 7. 2 à quarta vezes 3 vezes 7, é só fazer o produto, dá 16 vezes 21, dá 336. É o menor múltiplo entre 48 e 42. Terão outros múltiplos? Sim, terão outros múltiplos comuns. Só que esse é o primeiro, é o menor. É só você dobrar, né? Vezes 2 vai dar 672. Tá legal? É só você dobrar o que você acha. Bom, aqui o MDC vai ser o quê? Vai ser apenas os comuns de menor expoente. Quem é comum aqui? O 2 e o 3. O 2 e o 3 são comuns, tá? Só que é o de menor expoente. No caso aqui, entre 4 e 1, o menor expoente é 1. Entre 1 e 1, o menor expoente é 1. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? O MDC entre 48 e 42 vale 6. Reparem essa regrinha, tá? MMC comuns e não comuns de maior expoente e só os comuns de menor expoente é o MDC. Tá? Nesse caso aqui, o maior expoente é para os comuns, nos não comuns, ou seja, o que não se repete, você já vai ter o valor, né? E prestar atenção bem nisso. Tá legal? Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário que a gente vai fazer novamente vários vídeos sobre essa técnica. Vou fazer alguns exercícios também para dar uma ajudada. Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender e continuando a nossa aula sobre
MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum entre números, a gente vai falar da técnica que eu considero a mais rápida para você achar tanto o MMC quanto o MDC, que é a fatoração conjunta dos números, tá? Então a gente falou no primeiro vídeo como é que você pode encontrar colocando todos os múltiplos, ou pelo menos os primeiros múltiplos dos números, depois também colocando os divisores dos números. No segundo vídeo a gente deu a estratégia da fatoração separada, e essa aqui vai ser a fatoração em conjunto de dois números que eu queira saber, o MMC e ou o MDC. Então, para fatorar em conjunto, a gente vai colocar aqui, ó, 18 e o 60, e a gente vai fatorar em números primos. Lembrando, quais são os números primos? Os primeiros, pelo menos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 9, e, aliás, que 9 nada, só para te testar, o 11, e assim vai. Tá? Então, o que é que você vai buscar aqui? Você vai tentar fazer, e vai conseguir, evidentemente, fazer a fatoração testando cada número desse aqui. Tá? Vamos testar cada número. Então, a gente vai aqui com 18 e o 60. Quem divide o 18 e o 60 ao mesmo tempo? Tem. É o 2, porque os dois são pares. Tá? Grava essa informação de ao mesmo tempo. Tá? Aqui, ó. 18 e 60 por 2. Então, 18 por 2 dá 9. 60 por 2 dá 30. Facinho, né? Agora, será que tem algum que divide os dois ao mesmo tempo? Não. Mas, continuando aqui, o 30 ainda é divisível por 2, porque é par. Então, o 9 a gente repete, e o 30 a gente divide. 30 dividido por 2, 15. Tá? Dá para dividir o 2 por 2? Não. Por 3, que é o próximo, dá. 9 e 15 são divisíveis por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui, olha, o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. 3 e 5 dá para dividir ao mesmo tempo? Não. Mas o 3 dá para dividir por 3 e o 5 só vai repetir. 3 dividido por 3 dá 1, parou aqui, e o 5 vem para cá, repetindo, tá? E agora vamos dividir o 5 por 5, que é o próximo número primo aqui, beleza? Deu 1, acabou-se. O que é legal? Aqui embaixo você vai colocar o MMC. E o que for comum aqui é o MDC. Como é que eu vou achar isso? Vamos lá. MMC é o produto dos números rápido e fácil. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes, vou botar o vezes aqui, 3 vezes 3 é o 3 ao quadrado, vezes o 5. Esse aqui é o meu MMC direto, sem dúvida nenhuma. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 5, 20. 9 vezes 20, 180 é o MMC de 18 e 60. E o MDC? Facinho. Tá aqui, ó. Esse daqui e esse daqui dividiu ao mesmo tempo. Tá bom? Então, 2 e 3, só o 2 e só o 3, que aconteceu essa coincidência de divisão, é o meu MDC. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC, o menor múltiplo comum entre eles é 180, e o maior divisor entre eles é o 6. Legal? Qual é a regra? Fatora em números primos, o produto de todos os números me dá o MMC. E aquele que dividiu ao mesmo tempo, eu vou pegar e vou multiplicar entre eles. Nesse caso aqui, só quem dividiu ao mesmo tempo foi o 2 e foi o 3. Poderia aparecer outro 2 aqui, eu colocaria 2 aqui. Poderia aparecer o 5 aqui, eu colocaria o 5 aqui. Mas só os fatores comuns, tá? Lembra da regra do separado? Fatores comuns. Só os fatores comuns vai me dar o MDC. Legal? Espero que você tenha entendido. A gente vai fazendo mais exercícios, mais regras, para você aprender um pouco mais sobre isso. Até a próxima. Ricardo Alencar da Escola Aprender, e continuando nossa aula sobre MMC e MDC, eu vou falar aqui de uma regra que eu acho muito legal a gente conhecer, pelo menos, se não vai usar, mas ao menos conhecer, que é a regra do MDC por
sucessões de divisões, né? O que significa isso? Vamos calcular aqui o máximo divisor comum entre 48 e 30. Então, vamos lá fazer o seguinte. Você vai pegar o maior número, nesse caso aqui é o 48, e vai dividir pelo menor número, tá? Existe uma forma antiga que eu acho legal de você fazer isso, que é fazer exatamente isso aqui, ó. É um pouquinho diferente do que você conhece, mas se você se acostumar, você consegue resolver. Eu faço esse quadro aqui e vou dividindo aqui para a direita, colocando os resultados, tá? Então, olha só. Quando eu atingir a divisão exata, aí para, porque eu encontrei o divisor comum. Se não tiver divisão exata e der o resto 1, algum resto que não dê mais para dividir, não tem divisor comum, tá? Então vamos entender aqui, ó. 48 dividido por 30. Qual é o número que dá mais próximo? Ah, é o 1 ou o 2. O 2 passa, dá 60, então é 1. Então eu coloco 1 bem aqui assim. E aqui embaixo eu vou colocar os restos, tá? É aqui embaixo que eu vou colocar o resto. Aqui em cima eu vou colocar o quociente. É como se eu fizesse isso aqui, ó. 48 por 30, aqui vai dar 1. Tá, 1 vezes 30. Então, 1 vezes 30 é 30, para 48, 18. Esse é o meu resto. Tá? Se eu fosse fazer aqui, ó, 1 vezes 30 é 30, 48 menos 30, ó, dá 8 aqui, dá 1, dá 18. Aí eu pego esse resto, que seria a minha nova divisão. Porque eu faria o quê? Eu vou pegar o 30, dividir por 18. E vou continuar fazendo essa divisão. Então eu pego esse 18 e coloco bem aqui assim. 18. Tá? Então, 30 por 18. 1 também, né? Porque se for 2, 2 vezes 18 vai dar 36. Passa. Então vai ser 1 de novo. Tá? 1 vezes 18. 18 para 30, 12. Tá? Então aqui, ó. 30 por 18, 1. 1 vezes 18, 18. 10 menos 8, 2. Ficou 2 aqui, 2 menos 1, 1. 12. Correto? Então eu vou pegar e colocar o 12 aqui, ó. É só coincidência, tá dando 1, tá, gente? Pode ser qualquer valor. E aqui vai ficar 18 por 12, mas o 2 passa, então vai ser 1 de novo. 1 vezes 12 é 12. 12 para 18, 6. Aí pega o 6, vem para cá, tá? Aí 12 dividido por 6, opa, esse aqui dá exato. Dá 2 vezes 6, 12, 12 para 12, 0. Pronto, tá aqui, ó. Esse carinha aqui que eu achei é o meu máximo divisor comum, tá? Quando o resultado tem resto 0, eu acho o meu MDC. Se eu não encontrar, for dividindo, e não encontrar o resto 0, é porque não existe um máximo divisor comum entre eles. A gente chama esse tipo de números primos entre si, porque não tem um máximo divisor comum, não tem nenhum divisor comum entre eles. Tá legal? Beleza? Bom, essas são as regras principais. Eu coloquei 4 vídeos com as regras. Você vai encontrar aqui no link de descrição. Você estuda, dá uma olhadinha em todos, escolhe aquele que você achar mais fácil ou achar melhor, mas eu acho importante conhecer as formas que eu falei para você encontrar o MMC, o MDC, até para você entender. E quanto mais formas de você conhecer, mais fácil torna para você o assunto. Tá bom? Até a próxima. Olá, gente. Ricardo Alencar da Escola Aprender. E continuando nossa série falando sobre MMC, MDC, algumas aplicações, a gente vai falar agora de um assunto, assim, que é uma curiosidade interessante, mas serve também para situações futuras, que são números primos. Ou seja, o número quando ele é divisível por ele mesmo ou por 1, mas existe uma categoria chamada números primos entre si. Que categoria é essa? É o seguinte, dois números são primos entre si quando o máximo divisor ou o divisor deles, na verdade,
não existe, ou é só o 1, né? Na verdade, existe, mas é o 1, não tem nenhum outro maior do que o 1 que seja esse divisor. Então, de uma forma bem simples, um número é primo com outro se o MDC deles é 1. Um número é primo com o outro, de outro, né? É parente, é primo, se o MDC for igual a 1. Então, vamos desses dois casos aqui, 35 e 24. Eu vou fazer pela regra da divisão sucessiva em 1 e vou fazer pela regra da fatoração. Por que eu vou fazer isso? Para mostrar as várias técnicas que tem de MDC. Tá? Então, vamos fazer aqui a fatoração conjunta entre 35 e 24. Tá? Vamos procurar aqui se tem um MDC. Na fatoração conjunta é quando divide os dois ao mesmo tempo. Tá legal? 35 e 24, a gente vai buscar 2, 3, 5, 7, vamos atrás dos números primos aqui, os normais, né, que a gente conhece. O 24 dá para ser divisível por 2, tá? E o 35 não, então 35 repete. Daqui 24. 24 por 2 dá 12. Continua o 12 por 2 dá 6, e o 35 só repete. Tá? O 6 aqui dá por 2, dá 3, e o 35 só repete. 35 é por 3? Não. A soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3. Mas o 3 é por 3, então 3 dividido por 3 dá 1. Então até agora não dividi os dois ao mesmo tempo, certo? Agora vamos para o 35 aqui, ó, porque aqui já deu 1 no outro, né? 35, o próximo da lista dos números primos, né? Lembrando, para você que não lembra, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, assim vai, tá? São os números primos, porque só podem ser divididos por ele ou por 1, tá? 35, o próximo da lista é o 5. 35 por 5 dá 7, e aqui dá 1. 7 por 7, que é o próximo primo, dá 1, dá 1. Então, não teve nenhum que dividiu ao mesmo tempo. Não teve nenhum que dividiu ao mesmo tempo. Portanto, sim, são primos. Sim, são primos. Bora fazer agora pela divisão sucessiva, o 35 e 28. Dá para fazer assim, Ricardo? Dá para fazer assim. É só ficar dividindo. Mas eu quero mostrar uma outra forma de fazer o MDC, tá? É a divisão sucessiva. Então, ó, 35, a gente põe aqui assim, faz o quadradinho aqui, tá? E aqui a gente vai colocar o 28. Vai colocar o 28. E vai, se não couber, a gente vai usando embaixo. 35 por 28, 2 passa, 1, né? Então, é só 1 vezes 28, é 28 para 35, 28 para 35, 7. Tá? 7. Então, 7 foi o resto, ainda não, põe o 7 aqui assim. Vamos lá. 28 dividido por 7. Dá quanto? 4. 4 vezes 7, 28, para 28, nada. Olha só, deu resto 0. Pela regra da divisão sucessiva, quando dá o resto 0, esse caboquinho aqui é o nosso máximo divisor comum entre eles. É diferente de 1? Sim, é diferente de 1. Então, ele não é primo entre si, porque tem um MDC diferente de 1, que é o 7, maior que 1, portanto, é o 7. Entendeu? O que é o número primo entre si? É quando o MDC é 1. Ou seja, não tem nenhum divisor diferente de 1. Que é semelhante da própria definição de número primo. Que o número primo é quando ele é divisível apenas por 1 ou por ele mesmo. Tá legal? E aí, gente, Ricardo Alencar da Escola Aprender, e a gente está fazendo uma série de exercícios agora sobre MMC e MDC, tá? A gente vai fazer alguns exercícios interessantes, eu espero que você consiga tirar suas dúvidas, se ainda não entendeu dos processos. Eu vou utilizar formas diferentes de extrair, de calcular o MMC e o MDC,
para você também escolher a forma melhor que você acha interessante. Tá bom? Então, esse exercício a gente tem que interpretar quando a gente vai precisar do MMC ou do MDC para cálculos bem simples, na verdade. Então, um exemplo aqui, 3 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, guarda essa informação. O segundo faz o percurso com 36 segundos, a gente também guarda essa informação. E o terceiro também faz em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas vão se encontrar no ponto de partida pela primeira vez? E quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclista, respectivamente? Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, gente, eu dou uma dica para vocês. Sempre, se puder, desenha. Desenha para você entender o que está acontecendo. Vamos imaginar aqui que aqui é o ponto de partida. Então, eu tenho o ciclista A, o ciclista B e o ciclista C. O ciclista A, ele leva 40 segundos, tá? O ciclista A leva 40 segundos. Então, ele leva 40 segundos. A leva 40 segundos. Então, a cada 40 segundos ele dá uma volta. O ciclista B, ele leva 36 segundos. 36 segundos. E o ciclista C leva 30 segundos. O que significa isso? Que 40 segundos, uma volta. 80 segundos, duas voltas. 120 segundos, 3 voltas. E assim vai. Um é 36 segundos, uma volta. 72 segundos, 2 voltas. E assim vai. O outro é 30 segundos, uma volta. 60 segundos, uma volta. Gente, o que eu estou vendo aqui? Eu estou observando os múltiplos, tá? Eu estou observando os múltiplos. O múltiplo de 40, porque a cada 40 segundos ele vai dar uma volta. O múltiplo de 36, porque a cada 36 segundos ele vai dar uma volta. E o múltiplo de 30, porque a cada 30 segundos o C vai dar a volta. Então, se eles começam a andar, é claro que vão se desencontrar, mas em algum momento lá na frente, no múltiplo entre eles, eles se encontram novamente. Ou seja, em múltiplos comuns. Eles vão se encontrar nos seus múltiplos comuns. No menor múltiplo, no múltiplo comum seguinte, no outro múltiplo comum. Então, a cada múltiplo, eles se encontram. Fácil agora, né? Por quê? Basta eu calcular o menor múltiplo comum entre 40, 36 e 30 para eu saber quando eles se encontram pela primeira vez. E se eu quiser saber quando eles se encontram pela segunda vez, é só multiplicar por 2. E se eu quiser saber quantas, multiplica por 3, porque é a terceira vez que eles vão se encontrar. Facinho, né? Bom, vamos fazer aqui a técnica que eu acho mais rápida, que é a técnica da fatoração conjunta, né? 40, 36 e 30. Vamos pegar os números primos, testando, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, assim vai. Começa por quem? Pelo 2. Né? Por que pelo 2? Porque o 2 é o primeiro primo e todos eles são pares. Tranquilo. 40 dividido por 2 dá 20. 36 dividido por 2 dá 18. 30 dividido por 2 dá 15. Dá para dividir ainda por 2? Sim, ó, tem o 20 e o 18. Então, o 2 aqui. 20 por 2 dá 10. 18 por 2 dá 9. 15 não divide, repete. Ainda tem o 10 aqui para fazer essa divisão, né? 10 por 2 dá 5. 9 não divide por 2 exato, então repete. 15 não divide por 2 exato, então repete. Tá? Qual é o próximo aqui? O próximo da lista é o 3. Tem algum que divide por 3 aqui? Tem, é o 9. Então, vamos colocar o 3 aqui. 5 não divide por 3 exato, repete. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 também divide, dá 5. Legal? Ainda tem o 3 aqui para dividir, vamos usar o 3. O 5 repete. 3 dividido por 3 dá 1. 5 repete. E o próximo da lista quem é? É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 repete. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Achamos aqui o nosso MMC. É só basta fazer o nosso produtinho aqui, ó.
2 elevado a 3, 3 ao quadrado vezes 5, tá? Então, 2 elevado a 3, 3 ao quadrado, vezes o 5. Vamos fazer esse produto rapidamente. Dá para fazer aqui bem tranquilo, olha só. 2 elevado a 3 dá 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Guarda essa informação. 3 ao quadrado, 9. 40 vezes 9, 9 vezes 4, 36. 40 seria 360. Então, 360 é o nosso MMC. Poxa, que legal. Então tá aqui, ó. 360. Após 360 segundos, eles vão se encontrar novamente. Tá? Aí deixa eu, só para responder o final aqui da nossa questão, ele está perguntando quantas voltas. Tá? Mas vamos interpretar. Grava bem essa informação. Poxa, se eles estão cada um andando em tempos diferentes, o momento que eles vão se encontrar novamente nesse circuito será no menor múltiplo entre eles, que é comum. No nosso caso é o MMC. Você calcula o MMC, você acha esse tempo, né, que eles vão se encontrar novamente. Tá legal? Tranquilo, facinho, não tem dificuldade nisso. Se eu agora quiser saber o número de voltas, olha só, é um múltiplo 360, é um múltiplo de 40, ele é um múltiplo de 36, ele é um múltiplo de 30. Então, para eu saber quantas voltas são, é só eu voltar. Se múltiplo é multiplicar, a volta é a divisão. Então, o número de voltas do ciclista A vai ser 360 dividido por 40, nosso sinalzinho aqui de fração, para dizer que é uma divisão. Divide por 10 em cima e embaixo, 36 por 4, 9 voltas. Número de voltas de B, né, vai ser 360 dividido por 36. Tá muito fácil, né? 10 voltas. E o número de voltas de C? 360 dividido por 30, divide 10 em cima e embaixo, 36 por 3, 12 voltas. Então, olha só que legal. O ciclista A vai dar 9 voltas em 40 segundos cada volta. O ciclista B vai dar 10 voltas em 36 segundos, porque ele dá uma volta mais rápida. Né? 36 segundos é menos tempo do que 40. E o ciclista C vai dar 12 voltas, porque ele é mais rápido ainda, em 30 segundos ele dá uma volta. E aí, quando o A der 9 voltas, o B 10 voltas e o C 12 voltas, eles vão se encontrar. A próxima rodada de encontro vai ser mais 9 no A, ou seja, em 18, mais 10 no B, ou seja, em 20, e mais 12 no C, ou seja, em 24. Então, 18, 20 e 24 voltas vão se encontrar novamente. E assim você vai tendo esses múltiplos comuns, eles vão se encontrando até eles pararem de dar voltas, né? Porque também ninguém vai ficar a vida toda feito besta dando volta nesse circuito, já que a gente já encontrou a resposta. Eu espero que você tenha entendido e eu vou passando mais exercícios na frente, beleza? Até a próxima, pessoal. E a gente vai fazer aqui um exercício envolvendo a MMC e MDC. Nesse caso, você já viu o título, é o MDC. Ou, se prestar bem atenção nas questões, como é que você vai entender? Olha só, é uma coisa talvez até mais simples do que você pensa quando é que você vai usar MMC e MDC. O MDC vai envolver divisão. Eu vou dividir em grupos, eu vou colocar de alguma forma na maior quantidade possível a divisão igual. E no MMC vai ser um encontro, vai ser uma coincidência depois, né? Um múltiplo. Vai envolver a multiplicação. Então, tente ver mais ou menos a questão nesse sentido. Olha só, uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos. Então, dividiu. Você já tem aqui uma ideia do que é a abelha rainha que ela quer dividir. Tá? Vou colocar outra cor aqui para ficar mais visível. Em grupos, dividiu em grupos, né? Exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e 360 engenheiras. Tá? Sendo você
a abelha rainha, e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de a mesma quantidade, e o maior número possível, então você distribuiria de que forma? Então, essa é uma questão típica de maior divisor comum entre os números envolvidos. Ora, se eu quero formar um grupo que tenha a divisão exata de 288 batedoras e 360 engenheiros, então eu vou ter que encontrar um divisor comum entre eles que seja a maior quantidade possível. E aí eu pego esse divisor comum e divido cada número desse para encontrar quantos precisam ter em cada grupo. Legal? Então, é um tipo caso de MDC. Vamos resolver esse MDC por fatoração em conjunto. E na fatoração em conjunto, você tem que lembrar como é que isso é feito. Tá? Fatoração em conjunto, eu vou colocar aqui junto. Só que quem vai ser o MDC? Vão ser apenas os números onde vai ocorrer a divisão nos dois ao mesmo tempo. Então, olha só. 360 e 288 são pares, divide por 2. Então, 360 por 2 dá 180. 288 por 2, aqui dá 1, aqui dá 4, aqui dá 4. Continua par, continua dividindo os dois ao mesmo tempo. Eu vou logo marcando para a gente não perder tempo lá na frente, né? 180 por 2 dá 90, né? 18 por 2, 9. 144 por 2, ó, 14 por 2 dá 7, 4 por 2 dá 2, continua par, continua dividindo os dois ao mesmo tempo. 90 por 2 dá 45, já não vai mais ser divisível por 2. 72 por 2, opa, dá 3, 6, né? 36. 72 por 2, 36. Continua par aqui o 36, não vai dividir, né? Então, 45 não divide, repete. 36 divide? Divide. Então, vai dar 18. Ainda é par? Divide. Vai dar 9. Parou aqui por 2. Tá? Vamos lá. Então. 45 e 9. Próximo da lista dos primos é o 3, não é isso? Então, por 3 dá? Dá. Deu 15. 45 por 3 é 15. 9 por 3 é 3. Vai ficar bem apertadinho aqui. Ainda dá por 3? Dá. Aqui o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo, aqui o 2 não dividiu, né? De novo, por 3 ainda dá, né? Vai dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. E aí termina com o 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Apertadinho assim, mas é porque faltou aqui para fazer a edição. Legal? Vamos lá, então. Onde foi que ocorreu divisão em conjunto? Aqui, 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 aqui. Então, quem é o MDC? O MDC vai ser 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 2 elevado a 3 dá 8, 3 ao quadrado dá 9. 8 vezes 9, 72. Então, esse aqui é o nosso maior divisor comum entre 288 e 360. Então, se eu pegar e dividir 288 por 72, o que é que eu vou ter aqui? 28 por 7 me dá o 4, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. 288. Resto 0. Tá? Então, aqui deu 4 batedoras. E vamos pegar o 360 por 72. É claro que sempre vai dar exato porque é um divisor comum. 36 por 7. Acho que o mais próximo aqui pode ser o 5, né? 5 vezes 7, 35. Pois é. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36. Exato. 360 menos 360, 0. Então, olha só. Cada grupo vai ter 4 batedores e 5 engenheiros. É assim que você tem que dividir. Você vai dividir isso em quantos grupos? Em 72 grupos. Tá? Então, nós temos 72 grupos. E cada grupo
vai ter 4 batedores e 5 engenheiros. Essa é a melhor configuração que você pode ter, em que caiba igualmente em todos os grupos com o maior número possível. É um problema típico de MDC. Tá? Então, isso encerra nosso conjunto de aulas sobre MMC e MDC, mas eu vou fazer outras aulas colocando propriedades, outros exercícios. Mas esse conjunto aqui que você já tem, já é suficiente para você entender bem o que é o MMC e o MDC. Legal? Até a próxima.